o status do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Repetindo, tratados internacionais sobre direitos humanos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles são equivalentes, aliás, eles são superiores às leis. Como é que chama isso? Eles são normas supralegais. Portanto, estão abaixo da Constituição. Muito bem, meus caros, a emenda constitucional número 45 de 2004, a emenda constitucional número 45 de 2004, trouxe para nós a possibilidade de elevar um tratado internacional sobre direitos humanos à condição de emenda constitucional, ok? Então, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, peço licença, vou ler para vocês, parágrafo 3º do artigo 5º é dito o seguinte, ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui entre nós. Meus caros, se o Congresso quiser pegar um tratado internacional sobre direitos humanos e elevá-lo à condição de emenda constitucional, é só aprovar com o mesmo sistema de aprovação de uma emenda. Você que foi meu aluno, se recorda? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Nas nossas obras, nós colocamos inclusive a formulazinha para o aluno se fixar e estudar e aprender. Tranquilo? E não cair em pegadinha. Junto comigo. A emenda constitucional 45 de 2004 trouxe para nós expressamente a possibilidade de elevação de uma norma supralegal à condição de norma constitucional. Tranquilidade? Isso para alguns é o chamado bloco de constitucionalidade, que nós vamos explicar posteriormente. Então aqui para nós, presta atenção, de status de lei ordinária passou para status de norma supralegal e os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ser elevados à condição de emendas constitucionais. Parágrafo 3º do artigo 5º. Ok? Com isso, nós encerramos esse primeiro bloco e vamos caminhar para o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Vamos lá? Meus queridos amigos, vamos começar o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Perguntas que foram feitas sobre o tema que nós acabamos de ministrar para vocês. Vamos enfrentar a primeira questão, então? Professor, qual a diferença entre direitos humanos, direito do homem e direito fundamental? Veja que pergunta interessante. Nós iniciamos o nosso encontro falando justamente disso. Os direitos do homem são aqueles inerentes a todos nós, que não precisam estar documentados em lugar nenhum e as pessoas deveriam obedecer, cumprir, respeitar. Direito à vida, direito à liberdade, direito à intimidade. Direitos que todos nós temos e que não precisaria ser previsto em lugar nenhum. Respeitar os idosos, dar passagem para as pessoas, crianças, para as pessoas portadoras de deficiência, etc. O mínimo que as pessoas deveriam ter, respeitando as outras, sem estar previsto escrito em lugar nenhum. Lembra da faculdade? O seu direito termina quando afeta o direito de terceiro? É isso. Direitos do homem não precisam estar previstos em lugar nenhum, as pessoas naturalmente deveriam respeitar. Direitos inatos, inerentes ao ser humano, direitos do homem. Meus caros, quando se fala em direitos fundamentais, o que nós dissemos para fins de prova? Direitos fundamentais são aqueles previstos em uma Constituição, ok? Se eu tenho um direito previsto em uma Constituição, chamarei de direito fundamental. Meus caros, direitos fundamentais, para fins de prova, correspondem a direitos previstos nas Constituições daqueles países. Agora, é óbvio que, dependendo do contexto da questão, direitos fundamentais entendam como direitos essenciais, importantes. Para a prova, extremo tecnicismo na prova de Minas Gerais, na prova do CESP Nacional, que eu sempre digo que é semelhante à prova de juiz, direitos fundamentais, direitos previstos em uma Constituição. Melhorando, direitos do homem que estão assegurados em uma Constituição. A nossa Constituição, no artigo 5º, caput, protege a vida, protege a liberdade. Então, eu estou pegando o direito do homem, vida, liberdade, foi colocado isso no artigo 5º, caput, portanto, aquele direito do homem também é direito fundamental
de acordo com a nossa Constituição. Presta atenção. Quando esse direito do homem, e por vezes fundamental, por que eu falei por vezes fundamental? Que pode ser que aquele direito não esteja previsto naquela Constituição daquele país. Mas esse país assinou um tratado internacional sobre direitos humanos. Presta atenção. Se eu tenho um país que assinou um tratado internacional para a proteção dos indivíduos, aquele direito do homem, que, se previsto na Constituição, é direito fundamental, vai ser conhecido como direitos humanos. Meus caros, direitos humanos são direitos que protegem os seres humanos, as pessoas, que estão previstos em tratados internacionais. Perguntas interessantes, né, que estão vinculadas à prova. Direitos do homem não precisam estar documentados em uma Constituição. Verdadeiro. As pessoas deveriam respeitar naturalmente. Direitos inerentes. Depois, direitos fundamentais são aqueles previstos na Constituição. Verdadeiro. Direitos fundamentais são aqueles previstos em uma Constituição. Por último, direitos humanos são os direitos previstos em tratados internacionais que protegem os seres humanos. Ok? Vamos caminhar para a próxima questão. Professor Erival, o senhor poderia, por favor, falar sobre a constitucionalização dos tratados internacionais sobre direitos humanos? O que significa ela? Meus queridos amigos, entre aspas, a constitucionalização de tratados e convenções sobre direitos humanos nada mais é do que, presta atenção, elevar um tratado internacional sobre direitos humanos, e que o Brasil faça parte, à condição de emenda constitucional. Vou repetir. Constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos corresponde a elevar um tratado internacional de direitos humanos à condição de emenda constitucional. Aqui tem um problema. Meus caros, essa elevação, pegar um tratado internacional e elevá-lo à condição de emenda constitucional, exige o mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional. O que significa isso? O Congresso pode pegar um tratado internacional, que o Brasil faz parte, submetê-lo à votação de 3/5 é o quórum em cada casa. Em dois turnos, em 2 votações. 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Vou repetir. Quando se fala em constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, um tratado internacional, que hoje nós sabemos é norma supralegal, poderá ser elevado à condição de emenda constitucional. Poderá ser elevado à condição de emenda. Para tanto, o que é necessário, meus amigos, é necessária a aprovação desse tratado pelo mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional. Onde eu vou verificar isso? O que eu devo ler? Meus caros, os senhores devem ler o parágrafo 3º do artigo 5º. Parágrafo 3º do artigo 5º. Isso é pacífico entre nós constitucionalistas. Agora, entre os humanistas, isso não é pacífico, não. Presta atenção. Grandes humanistas, como por exemplo a professora Flávia Piovesan, Antônio Augusto Cansado Trindade, entre outros grandes humanistas, entendiam que esse tema de constitucionalização já seria possível com o parágrafo 2º do artigo 5º. Parágrafo 2º do artigo 5º. Então, presta atenção. Para alguns humanistas, os tratados internacionais sobre direitos humanos já tinham status de normas constitucionais. Nós vamos checar aqui, era só entender o que estava escrito no parágrafo 2º do artigo 60. Está dito lá: os direitos e garantias expressos nesta Constituição, entenda, fundamentais, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.
Agora o que interessa para nós. Ou